Muito bem, queridos, quero convidá-los para que abram sua Bíblia no livro de Josué 24, daqui a pouco nós faremos a leitura. Essa mensagem está no aplicativo Bíblia da YouVersion, você pode clicar em eventos e tem ali o resumo inteiro. Antes de falarmos sobre a colheita, a tão esperada colheita, vamos fazer uma retrospectiva daquilo que estudamos nesses últimos 2 domingos, porque estamos nos preparando para o ano novo, um ano de expectativas, um ano de temor, um ano até de preocupação para nós, mas a verdade é que o ano novo está aí e estamos nos preparando para ele. E escolhemos nessa preparação um evento bíblico, que é aquele quando o povo de Israel, saindo do Egito, se prepara para entrar na terra prometida, para viver um momento novo, para entrar num lugar novo. Quando estão se aproximando da terra prometida, Deus envia 12 homens, através de Moisés, para olhar a terra. E aqueles 12 homens, durante 40 dias, eles observam a terra, e eles voltam com um relatório. 10 deles trouxeram um relatório assustador, um relatório negativo, um relatório pessimista. 10 deles disseram que a terra, apesar de farta em alimento, era perigosíssima. Era uma terra com inimigos. Era uma terra cercada por grandes cidades fortificadas. Seria impossível entrar naquela terra. Outros 2 homens, Caleb e Josué, que viram a mesma terra, eles voltaram com um relatório animador. Eles disseram que a terra era muito boa e que eles poderiam conquistar a terra. O povo recebeu os 2 relatórios. Que relatório eles preferiram aceitar? O relatório dos 10 ou o relatório dos 2? Qual deles? Dos 10. O povo começou a murmurar. O povo começou a reclamar e brigaram com Moisés e Arão, dizendo: nós não deveríamos ter saído do Egito. Essa é uma terra muito perigosa, nós vamos morrer aqui. E conforme vimos hoje pela manhã, a ira de Deus se acendeu contra o povo. E sabe o que Deus fez? Deus deixou aquele povo vagar pelo deserto por 40 anos. E nenhum dos homens que se rebelou contra Moisés e Arão, porque não confiou em Deus, nenhum desses homens entrou na terra prometida. Só entrou na terra prometida a geração de Josué e a geração de Caleb. Foi isso que estudamos hoje pela manhã. E agora nós vamos dar um salto. Nós vamos olhar o final da história. Porque até então o povo nem entrara na terra prometida. Mas agora eles não apenas entraram, como nós vamos ouvir o relato de Josué. Josué que confiou em Deus, que entrou na terra prometida junto com a sua família. Olha o que diz, primeiramente, os versos 17 e 18. Foi o próprio Senhor, o nosso Deus, que nos tirou a nós e a nossos pais do Egito, daquela terra de escravidão, e realizou aquelas grandes maravilhas diante dos nossos olhos. Ele nos protegeu no caminho e entre as nações pelas quais passamos. Além disso,
O Senhor expulsou de diante de nós todas as nações, inclusive os amorreus, que viviam nessa terra. Nós também serviremos ao Senhor, porque Ele é o nosso Deus. Josué foi um dos poucos que conseguiu colher os resultados da confiança no Senhor. E é bom entender que Josué, ele participou de toda a história. Ele participou da escravidão no Egito. Ele participou da saída poderosa através dos feitos de Deus lá do Egito. Ele foi espiar a terra, voltou, caminhou pelo deserto 40 anos, conquistou a terra e agora, quando lemos esse texto, ele está com 110 anos de vida. Se fosse brasileiro, estaria apto à aposentadoria. 110 anos. 110 anos. Ele viu tudo, o começo, o meio e o final da história. E ele agora está falando do final da história. Ele agora está dizendo que tudo deu certo. Ele agora está dizendo que o relato daqueles 10 homens, como vimos pela manhã, foi um relato do mal. Um relato de gente que não confiou em Deus e não entrou na terra. Mas ele que confiou em Deus, entrou na terra prometida. Ele está dando um relato maravilhoso. E no relato de Josué, nós aprendemos muitas lições. Primeira lição: todos nós precisamos aprender a esperar. Se uma coisa Josué aprendeu, foi a esperar. Irmãos, ele aprendeu a esperar enquanto um escravo lá no Egito. Sendo um escravo, Josué foi um daqueles que, por certo, apanhou daqueles homens maus que eram os egípcios. Josué aprendeu a esperar cada um dos sinais que Deus fez. Josué aprendeu a esperar os 40 anos andando pelo deserto e vendo seus coleguinhas morrerem no deserto porque não confiaram em Deus. Josué aprendeu a esperar quando entrou na terra prometida e de cara encontrou quem? Um grande exército, uma grande cidade, a cidade de Jericó. Josué aprendeu a esperar quando, peregrinando pela terra prometida, liderou batalhas, em alguns momentos se cansou muito, se fragilizou, mas agora nós estamos vendo Josué contar em poucas palavras que valeu a pena esperar, porque Deus estava no controle de toda a história. Irmãos, esperar é um desafio. Como é difícil esperar. Collins, que é um teólogo e ao mesmo tempo psicólogo, diz que a grande maioria das enfermidades do coração, as enfermidades emocionais, se devem à dificuldade que nós temos de esperar. A ansiedade nada mais é do que a dificuldade extrema em esperar alguma coisa. A preocupação demasiada, o que é dificuldade de esperar. A precipitação que nos leva a falar ou a pensar coisas que nem vão acontecer, nada mais é do que a dificuldade de esperar. Você já ficou preocupado com algo que nem aconteceu, mas que te fez sofrer muito, porque passou pela sua cabeça que ia acontecer? Talvez. Você já sofreu porque, mesmo sabendo que determinada coisa tinha um prazo para acontecer, vamos imaginar a entrega de um presente que você comprou agora
há poucos dias atrás, na Black Friday, dizia lá, de 7 a 15 dias a entrega. No 6º dia, já começou a ansiedade. Será que vem amanhã? Eu ouvi dizer que essa empresa entrega sempre no prazo. Amanhã vai entregar. Passou o 7º, o 8º, o 9º, o 10º, 11º, 12º, 3º, 14º dia você já está pronto a entrar no Reclame Aqui. Aí você lê que não eram apenas 7 a 14 dias, eram 7 a 14 dias úteis. Você sofreu 15 dias. Eu já passei por isso, você não? Nós temos dificuldade de esperar. E Josué está nesse texto dizendo o seguinte: apesar da dificuldade, ou nós nos disciplinamos e aprendemos a esperar, ou nós teremos dificuldades enormes na nossa vivência como filhos de Deus e como servos do Senhor. Josué usa uma seleção de frases. E nessas frases nós vemos como Deus foi se manifestando na espera de Josué. Por exemplo, Josué disse assim: foi o próprio Senhor, o nosso Deus, que nos tirou, a nós e a nossos pais, do Egito. Um momento na história de Josué. Deus tirando do Egito. Depois ele cita que Deus, esse Deus que os tirou do Egito, esse Deus realizou aquelas grandes maravilhas. Um pouco mais adiante, Ele nos protegeu no caminho e entre as nações pelas quais passamos. E por último ele diz: o Senhor expulsou de diante de nós todas as nações. Deus aparece em cada um desses momentos, mas cada momento trouxe uma expectativa de espera. Por exemplo, as pragas que foram enviadas ao Egito. O povo aguardou a primeira praga, a praga veio, mas o faraó não libertou o povo. O povo aguardou a segunda praga, pior que a primeira, o faraó não libertou o povo. Aguardaram 3, 4, 5, 10 pragas. Não foi na primeira, foi na última. Aí o povo sai do Egito. Quem sabe Josué, um adolescente naquela época, deve ter pensado: agora é caminho livre. Agora não teremos mais dificuldades. Mas o que acontece? Surge o mar diante deles. E mais uma vez, todo o povo, teve que esperar. Esperaram. O mar se abriu, eles passaram. Depois foi a falta de água. Havia água, mas era uma água amarga. Tiveram que esperar que Deus transformasse a água amarga em água doce, potável. E assim foi. Em outros momentos, como diz o texto, eles foram obrigados a conviver com nações inimigas. Tiveram em alguns momentos que enfrentar exércitos mais poderosos do que eles. Mas em cada momento, esperando o tempo e a maneira de Deus, eles foram avançando. É mais ou menos, irmãos, como um processo de plantio. Você planta hoje, mas não colhe hoje. Dependendo do fruto, você não colherá amanhã, e nem depois de amanhã. Você vai colher depois de alguns meses.
E ainda que você se estresse, olhe para o chão, tentando apressar a colheita, ela não virá, porque é um tempo. Ela virá no tempo certo. Se vier antes do tempo, será até prejuízo para o agricultor. Nós estamos debaixo da realidade da espera. Você poderá aprender a esperar de várias maneiras. Poderá aprender a esperar pacientemente no Senhor, com alegria e esperança. Ou você aprenderá a esperar doente, com gastrite, úlcera, câncer no estômago, problema nos nervos, terá que tomar remédio para dormir, a escolha é sua. Todos temos que esperar. Não há um remédio mágico que nos dê a liberdade de não esperar. Nós temos que esperar. Josué e o povo aprenderam a esperar. E nessa espera, eles tiveram uma experiência maravilhosa com Deus. Sabe qual foi? Eles foram em direção à terra prometida. E Deus os acompanhou em cada momento. Em direção à terra prometida, vieram os inimigos, vieram as lutas, mas o povo foi esperando em Deus e experimentou o que há de melhor na vida, que é a companhia do Senhor, é o cuidado do Senhor. Deus faz parte da nossa caminhada em direção ao futuro. Ao ano de 2017, ao próximo milênio, a próxima semana, ao dia de amanhã, na nossa caminhada, Deus está conosco. Ele está presente. E Deus faz algo maravilhoso. À medida que nós vamos caminhando em direção ao futuro, seja ele qual for, Deus vai entrando com as providências. Ele vai entrando com os milagres, Ele vai entrando com o pão, Ele vai entrando com a saúde, com a restauração, com o consolo, com a graça. A sua caminhada de fé é uma caminhada com Deus. A sua caminhada sem fé é uma caminhada solitária. Há homens e mulheres que estão caminhando sozinhos. E sabe o que acontece quando você caminha sozinho? A grande colheita que você poderia ter, ela não vem. Porque o homem é incapaz, por mais dinheiro, por mais status, por ter uma família influente, por ter um cargo influente, por ser, quem sabe, dono de uma grande empresa, por ser um político, o homem é incapaz de dominar o tempo e todas as circunstâncias. Ele não consegue. Nós precisamos de Deus sempre. Por isso, se estamos sem Deus, se estamos fazendo da vida o que queremos e não o que Deus quer, e se estamos caminhando literalmente na incredulidade, irmãos, a nossa colheita não vai acontecer. Porque aquilo que você acha ser colheita é muito menor do que a verdadeira colheita que vem dos céus, quando nós dependemos de Deus e esperamos nele. Josué colheu, e colheu muito, 110 anos, entrou na terra prometida, foi um grande líder do povo de Deus, e agora pode olhar para trás e dizer ao povo: eu sou testemunha de que valeu a pena esperar, valeu a pena caminhar com Deus. Caminhar com Deus é sempre bom. E é essa caminhada, irmãos, que nos leva em direção a um futuro abençoador. Todos nós temos planos de futuro. Você não tem? Possivelmente tem.
você tem sonhos, você tem vontade de que aconteça isso ou aquilo na sua vida, você quer resolver um grande problema, você quer administrar a sua vida de uma forma melhor, você quer uma resposta a determinado pedido que fez a Deus, você quer, quem sabe, uma mudança na sua vida, você não aguenta mais ser do jeito que é, você quer uma mudança, o seu futuro na sua mente é aquele dia quando as coisas vão acontecer de uma forma que para você é uma forma melhor, mais abençoadora, feliz, é o resultado de trabalho, de bênçãos. Por certo, você tem grandes expectativas de futuro. A questão é, você começou um plantio. Quanto tempo você está preparado para esperar até que a colheita venha do jeito de Deus e não do seu jeito? Você está disposto a esperar 1 ano? 10? Você estaria disposto a esperar a vida inteira? E agora? Ficou difícil. Você está disposto a esperar a vida inteira para que o plano de Deus aconteça do jeito que Ele sabe ser o melhor para você? Parece muito tempo. Parece até impossível esperar tanto tempo. Então, a palavra de Deus te dá uma dica abençoadora. O tempo de espera pode ser uma experiência tão ou mais abençoadora do que a colheita em si mesma. Vou repetir. O tempo da espera entre o plantio e a colheita pode ser uma experiência tão ou mais abençoadora do que a colheita em si. Por quê? Porque se você caminhar com Deus do plantio até a colheita, você terá a melhor experiência da vida, que é desfrutar da comunhão com Deus. Foi isso que Josué experimentou. Ele andou com Deus o tempo inteiro. Ele andou com Deus no Egito, ele andou com Deus no deserto, ele andou com Deus em Canaã, e ele agora termina a sua história dizendo: Deus esteve comigo em todos os tempos. Josué terminou a sua vida rico? Acho que não. Ele terminou a sua vida, quem sabe, sendo o homem mais poderoso do planeta? Não. Ele terminou a sua vida como um homem comum, como eu e você vamos terminar. Mas Josué conseguiu ver, na caminhada entre o Egito e a terra prometida, uma bênção enorme, que é a comunhão e a convivência com Deus. Em cada momento, Deus agindo. Não me alegro apenas com a colheita, com o resultado final, com algo material que eu possa dizer, consegui. Eu me alegro com a experiência inteira. Em cada momento, Deus comigo, me abençoando, me livrando, me dirigindo, me dando alento na hora que eu preciso. A nossa maior expectativa de futuro, e a minha particularmente, é: Deus estará comigo e com você em cada momento, e me permitirá viver aquilo que for necessário, para que eu me pareça cada vez mais como o Senhor Jesus. Essa é uma excelente expectativa. A expectativa de aproveitar o tempo,
aproveitar a espera, aproveitar as fases, aproveitar até as frustrações da espera e transformar tudo isso em experiência com Deus. A expectativa de viver hoje debaixo da graça, amanhã debaixo da graça, depois de amanhã debaixo da graça. A expectativa de viver com muito hoje, pouco amanhã, mas em todos os momentos, viver com Deus. E sabe o que é impressionante? É que nós cristãos nessa caminhada, temos um propósito espiritual, nos tornarmos cada dia mais parecidos com Jesus. E quando terminarmos a nossa história, a colheita tão preciosa, quem sabe chegarmos àquele momento em que uma grande resposta veio das mãos de Deus, aquele momento em que o pedido que eu fiz durante anos foi atendido, ou aquele momento quando eu estiver na cama, preparado para o encontro com Jesus, eu venho a dizer, eu vivi bem cada momento da minha vida, eu aproveitei a luta e a alegria, porque Deus estava comigo. Essa é uma expectativa abençoadora de futuro. Por isso, irmãos, na visão de Josué e na visão bíblica, sabe qual é a maior colheita, a maior bênção, a maior alegria da vida, o maior resultado que a gente pode colher na nossa história de vida? O melhor que há a colher é a vontade de Deus para nós. Isso é o que há de melhor, é a melhor colheita. Foi isso que Josué colheu. Lá no Egito, ele vivenciou parte da vontade de Deus. No deserto outra, na entrada de Canaã outra, e agora um velhinho de 10 anos, ele está dizendo, eu olho para trás e eu vejo que Deus me acompanhou em cada momento da minha vida. A vontade de Deus é a maior colheita que nós podemos ter. E olhando para a história de Israel, que é a história de Josué, nós vemos coisas incríveis sobre isso. Por exemplo, o povo de Israel escolheu o caminho que iria do Egito até a terra prometida? Não escolheu. Deus deu o caminho. E Deus os levou pelo deserto. Eles ficaram muito chateados. Você ficaria chateado? Eu também. Mas Deus fez assim. E o deserto foi o momento em que Deus purificou o povo, tirou os incrédulos, criou uma nova geração, uma geração que entra na terra prometida com coragem. O povo não escolheu o caminho. Você está escolhendo todos os caminhos da sua vida? Você se sente autônomo para escolher tudo, para decidir tudo? Cuidado. Porque o caminho que parece bom aos nossos olhos, às vezes é um beco sem saída. Cuidado. Prefira chegar aqui no momento da colheita dizendo, eu fui para onde Deus me mandou. Segundo ponto dessa colheita da vontade de Deus, olha que interessante, o povo de Israel nem escolheu o caminho e nem escolheu a terra prometida. Foi Deus que mostrou, será lá, aquela terra. Talvez eles tivessem escolhido outra, sem inimigos. Uma terra, quem sabe, não tão farta, mas uma terra livre de inimigos. Deus escolheu a terra. Uma terra com inimigos, uma terra com dificuldades, mas também uma terra boa, farta, onde o povo constituiu-se como tal. Irmãos, nem sempre as nossas escolhas são as melhores. Cuidado. Cuidado porque uma escolha errada
Uma escolha que despreza a vontade de Deus, a graça de Jesus, a palavra de Deus, o Espírito Santo. Uma escolha errada pode te levar para uma Canaã que não é a que Deus escolheu. Deixe Deus escolher para onde você tem que ir, como carreira, como família, como expectativa de futuro. O povo de Israel não escolheu os métodos. Deus deu vitória e provisão de diferentes formas. Deus poderia ter tirado o povo do Egito com uma praga só. A última podia ter vindo em primeiro lugar. Concorda comigo? Para que tantas desgraças? Mas foi o método divino. 40 anos para morrer toda a geração de incrédulos. Para quê? Deus podia ter fulminado todos os incrédulos em um segundo. E o povo entraria na terra prometida imediatamente. Mas Deus faz coisas que nós não entendemos. Nós simplesmente não entendemos. E saiba que algumas coisas você não vai entender. E vai ser uma bênção. Algumas coisas que nós não entendemos, é melhor para nós não as entendermos. Porque se a compreendêssemos, se as entendêssemos totalmente, talvez, irmãos, nós ficaríamos abalados pelos motivos divinos. É melhor não entender. É melhor dizer o seguinte: Deus sempre está certo. Ponto final. Discordo, mas Ele está certo. Fiquei triste, mas Ele está certo. Achei que podia ser de outra forma, mas Ele está certo. Então, o método de Deus, a Canaã de Deus, o caminho até o desfecho da história ou de algum evento que eu tanto espero, tudo está nas mãos de Deus. Não tire das mãos de Deus achando que as suas mãos são melhores. Não tente dar jeitinho brasileiro para que as coisas aconteçam de uma forma que contrarie a vontade de Deus. Aliás, nós temos uma grande luta como cristãos brasileiros. A nossa cultura podre no que diz respeito ao jeitinho. Ela entra até dentro do nosso coração e do nosso relacionamento com Deus. E você deve conhecer várias pessoas que tentam dar um jeitinho no que diz respeito à vontade de Deus. Deus, a tua palavra diz isso, mas vamos dar um jeitinho aqui. Vamos fazer um pouquinho só diferente. Em vez de 40 anos, 39. Em vez de 40 anos, vamos abreviar, 1 ano. Em vez de Canaã, outro lugar mais interessante. Em vez de irmos pelo deserto, vamos pela costa, admirando o mar. Não dê jeitinho. O jeitinho é uma forma mascarada de fazer o que você quer e não o que Deus quer. Entregue para Deus e na palavra dele encontre a direção que Ele sempre dará a você. Como será 2017? Não sei. Já ouvi coisas horríveis, você também. Pela manhã, nós somos desafiados a termos um olhar de fé para 2017, a não nos contaminarmos com a incredulidade. Porque a vontade que dá é já em 2016 falar mal de 2017. Não é verdade? Para 2017 será um ano horrível. E em 2017, esses políticos continuarão soltos. 2017 a economia vai ser ruim. 2017 eu quero ir embora do Brasil. Quero morar na Suíça. Bem, nós diremos diferente.
nós diremos 2017 será um ano abençoado. Por quê? Não sabemos o que está à nossa frente em 2017, mas sabemos quem estará conosco em 2017. E quem estará conosco? O Deus Todo-Poderoso. Não sabemos como será o ano, mas sabemos quem estará conosco. Não sabemos o que vai acontecer, mas sabemos que, aconteça o que acontecer, Deus estará conosco. E o que nós queremos é que nessa colheita final, lá no último dia de 2017, nós olhemos para trás e tenhamos o testemunho lindo de dizer: em cada dia do ano que acabou, Deus esteve conosco. Que assim seja a nossa visão e prognósticos para 2017. Vamos ficar de pé, vamos louvar o nome do Senhor, nós cantaremos, e enquanto estivermos louvando o nome do Senhor, faremos nossa dedicação de dízimos e ofertas, felizes pela bênção